novamente textos e contextos do canal GEPOST. Se vocês gostarem, se inscrevam, dê um like e apoiem a difusão do pensamento crítico de luta contra a estrutura do capitalismo, a alienação e todas as formas de opressão. Vamos trabalhar hoje com o texto clássico do Lenin. Para quê? Para procurar entender um pouco essa algazarra de fatos que existem sobre a economia mundial. É muito comum vermos, por exemplo, ouvirmos ou lermos textos dos chamados liberais, do Instituto Liberal, do Instituto Mises, do Instituto Milênio, dos olavistas, né? E outros, dos anarcocapitalistas que defendem uma economia de mercado, uma coisa que fosse parecida com o céu, né? Mas tudo isso é enrolação, tudo isso é mentira, não tem fundamentação, certo? Então vamos trabalhar com o conceito de imperialismo que nos é dado por Lenin. O imperialismo que foi estudado por outros autores, inclusive autores, pensadores, economistas burgueses, e que o Lenin conseguiu, no início do século XX, dar uma sistematizada para poder compreender como é que estava a realidade do novo capitalismo e, a partir disso, orientar a intervenção dos revolucionários, das massas trabalhadoras, para superar o capitalismo. Então vamos lá, diz aqui no capítulo, o imperialismo, fase particular do capitalismo. Eu estou aqui com esse livro velho, As Obras Escolhidas, certo? Da antiga editora Progresso, Avante, né, Moscou e de Portugal. Ele vai dizer, olha que coisa boa. Se fosse necessário dar uma definição o mais breve possível do imperialismo, deveria dizer que o imperialismo é a fase monopolista do capitalismo. Essa definição compreenderia o principal, pois, por um lado, o capital financeiro é o capital bancário de alguns grandes bancos monopolistas, fundido com o capital das associações monopolistas de industriais. E, por outro lado, a partilha do mundo é a transição da política colonial, que se estende sem obstáculos às regiões ainda não apropriadas por nenhuma potência capitalista, para a política colonial de posse monopolista dos territórios do globo já inteiramente repartido. Mas as definições excessivamente breves, se bem que cômodas, pois contêm o principal, são insuficientes, já que é necessário extrair delas, especialmente traços muito importantes do que é preciso definir. Por isso, sem esquecer o caráter condicional e relativo de todas as definições em geral, que nunca podem abranger em todos os seus aspectos as múltiplas relações de um fenômeno no seu completo desenvolvimento, convém dar uma definição do imperialismo que inclua os 5 traços fundamentais seguintes. Olha que coisa interessante. Como esses traços têm alguma coisa a ver com o nosso mundo atual. Primeiro, né, os 5 traços definitivos do imperialismo. A concentração da produção e do capital, levada a um grau tão elevado de desenvolvimento que criou os monopólios, os quais desempenham um papel decisivo na vida econômica. É só olharmos os grandes grupos econômicos, as grandes corporações que dominam o comércio e a produção mundial para vermos como isso está atual. 2. A fusão do capital bancário com o capital industrial e a criação baseada neste do capital financeiro, da oligarquia financeira. Mais uma vez, há uma categoria hoje muito utilizada que é a chamada servidão por dívida, né? Não só dos indivíduos, mas dos entes públicos, né? Dos estados, né? De nações inteiras, né? A esse sistema oligopólico, né, dominado pela oligarquia financeira. 3. Exportação de capitais, diferentemente da exportação de mercadorias, adquire uma importância particularmente grande. 4. A formação de associações internacionais monopolistas de capitalistas que partilham o mundo entre si. 5. O termo da partilha territorial do mundo entre as potências capitalistas mais importantes. O imperialismo é o capitalismo na fase de desenvolvimento em que ganhou corpo a dominação dos monopólios e do capital financeiro. Adquiriu marcada importância a exportação de capitais, começou a partilha do mundo pelos trustes internacionais e terminou a partilha de toda a terra entre os países capitalistas mais importantes. Vejam, essas 5 facetas
do capitalismo que o Lenin indicou como imperialismo, ainda, claro, né, com as devidas proporções, aproximações e mudanças que ocorreram, ainda dá para perceber e explicar por que os Estados Unidos atacaram o Irã. Por que os Estados Unidos agora tentaram invadir a Venezuela? Por que os Estados Unidos destruíram o Iraque? Por que os Estados Unidos, né, e os outros países imperialistas atacaram a Líbia, tentaram destruir a Síria, né? Se não é por detrás disso o interesse de grandes grupos, de grandes corporações, né? Então hoje, essas grandes disputas internacionais são disputas por áreas de influência de dominação do capital financeiro das grandes corporações. Eu tenho uma indicação, além desse clássico do Lenin, desse livro aqui muito interessante, A Era do Capital Improdutivo, A Nova Arquitetura do Poder sob Dominação Financeira, Sequestro da Democracia e Destruição do Planeta, do Ladislau Dolbor, tá certo? Muito interessante, vocês podem entrar no site dele, que vocês podem baixar esse livro. E esse livro é bem recente, tá certo? Inclusive essa segunda edição é agora, né? É 2017, 2018, ok? E ele diz uma coisa interessante, ele fala que, olha só, uma pesquisa, né? Lá da Suíça, do Instituto Federal Suíço de Pesquisa Tecnológica, vai indicar 147 grupos, né, grandes corporações, 75% deles bancos, né, que controlam 40% do sistema corporativo mundial. E ele também diz que tem as chamadas traders, né, que são 16 grupos que controlam a quase totalidade do comércio de commodities do planeta. Esses grupos são responsáveis pelas dramáticas variações de preços de produtos básicos de toda a economia mundial, como grãos, minerais, metálicos e não metálicos e energia. E isso é que dá hoje, né, aqui ele está dando os dados de 2016, que deve ter piorado, né, que 8 famílias detêm um patrimônio igual à da metade mais pobre da população mundial. Ele vai dizer também que 1% mais rico controla mais da metade da riqueza mundial. Ou seja, 1% tem mais patrimônio que os 99% de comuns mortais, certo? E ele vai citar outra pesquisa aqui, tá certo? A complexidade intrafirma das instituições financeiras sistematicamente importantes. E essa pesquisa vai destacar 28 principais instituições, certo? Como núcleo, né, o núcleo do núcleo relativo a essas 147 corporações, certo? E ele vai dizer uma coisa interessantíssima, né? Ele vai dizer que o capital consolidado médio dessas 28 corporações está na ordem de 1,82 trilhões de dólares para os bancos e 0,61 milhão de dólares para as seguradoras analisadas. E só para comparar, certo? O produto interno bruto norte-americano é da ordem de 15 trilhões de dólares. O do Brasil chegou a ser 1,6 trilhão de dólares, ok? E esses 28 grupos juntos controlam 50 trilhões de dólares, o equivalente à totalidade das dívidas públicas do planeta e a 3/4 do PIB mundial. Certo? Ou seja, mais do que nunca nós vemos que as lições do Lenin sobre imperialismo são mais atuais do que nunca. Inclusive, o imperialismo aprofunda mais essas tendências de concentração de riqueza, concentração de capital, de dominação, né, dos países centrais, né, que são os países centrais com a sua tecnologia, com a sua estrutura econômica, com os seus exércitos, com o seu poder no mercado mundial, de oprimir outras nações, de fazer guerras, de destruir, né, de orientar governos, né, títeres como o nosso governo do Bolsonaro, né, que é um governo vinculado a esse interesse da oligarquia financeira internacional e dos grupos nacionais contra o povo, né, contra os setores mais frágeis. Então fica aí o nosso bate-papo sobre o imperialismo e a atualidade.